4. Débora e Baraque. Capítulo 4. Israel oprimido pelos cananeus. Depois da morte de Aod, os israelitas recomeçaram a fazer o que era mal aos olhos de Yahvé. E Yahvé os entregou a Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe de seu exército era Sísara, que habitava em Arosete-Coim. Então os israelitas clamaram a Yahvé porque Jabim tinha 900 carros de ferro e tinha oprimido duramente os israelitas durante 20 anos. Débora. Nesse tempo, Débora, uma profeta, mulher de Lapidô, julgava em Israel. Ela tinha sua sede à sombra da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas vinham a ela para obter justiça. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, de Serdes, em Neftali, e lhe disse: Yahvé, Deus de Israel, não te ordenou? Vai, reúne o monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Neftali e os filhos de Zabulon. Não atrairei a ti na torrente do Quisson a Sissara, chefe do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e não entregarei nas tuas mãos? Baraque respondeu-lhe: Se tu vieres comigo, eu irei, mas se não vieres comigo, não irei. Débora lhe disse: Irei, pois, contigo, porque no caminho que seguires, a honra da vitória não será tua, porque é nas mãos de uma mulher que Yahvé entregará Sísara. Então Débora se levantou e com Baraque foi para Serdes. Baraque convocou Zabulon e Neftali em Serdes. 10.000 homens subiram, e Débora subiu com ele. Eber, o Quenita. Eber, o Quenita, se separara de Caim e do clã dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Sananim, não longe de Serdes. Derrota de Sísara. Anunciaram a Sísara que Baraque, filho de Abinoém, tinha subido ao monte Tabor. Sísara convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todas as suas tropas, de Harosete-Goim à torrente do Quizorim. Débora disse a Baraque: Prepara-te, porque este é o dia em que Yahvé entregou Sísara nas tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à tua frente? Então Baraque desceu do monte Tabor à frente de 10.000 homens. Yahvé encheu de pânico com Sísara, com todos os seus carros e todo o seu exército, diante de Baraque. Sísara desceu de seu carro, a figura a pé. Desceu de seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete-Goim. Todo o exército de Sísara caiu a fio de espada, e nenhum homem escapou. Morte de Sísara. Sísara, entretanto, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, mulher de Eber, a Quenita, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, o Quenita. Jael, saindo ao encontro de Sísara, disse-lhes: Fica, meu senhor, fica comigo, não temas. Ele entrou na tenda com ela, e ela o cobriu com um tapete. Disse-lhe ele: Dá-me um pouco d'água, peço-te, tenho sede. Ela abriu o odre onde estava o leite, deu-lhe a beber e o cobriu de novo. Disse: Põe-te à entrada da tenda, e se vier alguém e te perguntar: Há algum homem aqui? Responderás: Não. Mas Jael, a mulher dele, mansamente cravou-lhe na tâmpora a estaca até que penetrou na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. Têmpora. E eis que surge Baraque perseguido Sísara. Jael saiu ao seu encontro e disse-lhes: Vem, te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela. Sísara jazia morto, com a estaca na têmpora.
a libertação de Israel. Assim Deus humilhou naquele dia Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. A mão dos israelitas pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram Jabim, rei de Canaã. Cântico de Débora e de Baraque. Capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoém, entoaram um cântico. Já que em Israel os guerreiros soltaram a cabeleira, e o povo espontaneamente se apresentou, bendizei a Yahvé. Ó reis, ouvi. Ó príncipes, escutai. A Yahvé, eu cantarei. Celebrarei a Yahvé, Deus de Israel. Yahvé, que saíste de Seir. Quando avançaste na planície de Edom, a terra tremeu. Troaram os céus, as nuvens desfizeram-se em água. Os montes deslizaram na presença de Yahvé e do Sinai, diante de Yahvé, ó Deus de Israel, o Deus de Israel. Nos dias de Samgar, filho de Anate, nos dias de Jael, não existiam mais caravanas. Aqueles que andavam pelos caminhos seguiam tortuosos atalhos. Renunciava-se nos campos, renunciava-se em Israel. Até que te levantaste, ó Débora, até que te levantaste, mães em Israel. Escolhiam deuses novos, então para 5 cidades não se via escudos nem lança. E eram 40.000 Israel. O meu coração voltava-se para os chefes de Israel. Com os voluntários do povo, bendizei a Yahvé. Vós que cavalgais brancas jumentas, e vós assentais em tapetes, e vós ides pelos caminhos, estai atentos. As clamações dos pastores à beira dos bebedouros. Aí se celebram os benefícios de Yahvé, seus benefícios para seus campos em Israel. Então o povo de Yahvé desceu às portas. Desperta, Débora, desperta. Desperta, desperta, entoa um cântico. Coragem, Baraque, levanta-te e reconduze teus prisioneiros, filho de Abinoém. Então ele desce aos príncipes, o fugitivo. O povo de Yahvé desce para mim entre os bravos. Os príncipes de Efraim, os oficiais então na planície. A tua retaguarda, Benjamim, está entre os teus. Os chefes desceram de Maqui, de Zabulon, aqueles que levam o bastão de escriba. Os príncipes de Isacar estão com Débora e Neftali. Baraque também se lança nas suas pegadas na planície. Nos clãs de Ruben, demoradamente se deliberava. Por que permaneceste entre as duas muretas, a escutar os assobios junto aos rebanhos? Nos clãs de Ruben, demoradamente se deliberava. Galaade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, por que vive nos navios? Asser permaneceu na orla do mar, e tranquilo habita em seus portos. Zabulon é um povo que enfrentou a morte, com Neftali nos planaltos do território. Os reis vieram e combateram. Os reis de Canaã combateram em Tanak, à beira das águas de Meguido, mas não levaram dinheiro como espólio. Do alto dos céus as estrelas lutaram, dos seus caminhos, lutaram contra Cícero, a torrente do Quisson os arrastou. Os recobriu a torrente do Quisson. Marcha minha alma ousadamente. Então os cascos dos cavalos martelaram o chão. Galopam, galopam os seus corcéis. Maldito seja Meroz, diz o anjo de Yahvé. Amaldiçoai e amaldiçoai os seus habitantes, pois não vieram com auxílio de Yahvé, entre os heróis em auxílio de Yahvé. Bendita entre as mulheres Jael seja, a mulher de Eber, o Quenita. Entre as mulheres que habitam em tendas, bendita seja ela. Ele pediu-lhe água, leite lhe trouxe. Na taça dos nobres serviu-lhe creme. Estendeu a mão para apanhar a estaca, à direita para alcançar o martelo dos trabalhadores. Então matou Cícera, rachou-lhe a cabeça, com um golpe perfurou-lhe a têmpora. Entre seus pés
ele desabou, tombou deitado. A seus pés ele desabou, tombou. Onde ele desabou, aí tombou, aniquilado. À janela ela se debruça, espia, a mãe de Cícera através da grade. Por que o seu carro tarda a vir? Por que são lentos os seus cavalos? A mais sábia das suas donzelas lhe responde, a si própria ela repete. É que sem dúvida, demoram em repartir os despojos. Uma jovem, 2 jovens para cada guerreiro. Finos tecidos bordados e coloridos para Cícera. Um enfeite, 2 enfeites para meu pescoço. Assim perecem todos os teus adversários, Eva. Aqueles que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra descansou 40 anos. 5. Gideão e Abimeleque. A vocação de Gideão. Capítulo 6. Israel é oprimido pelos madianitas. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Yahvé, e Yahvé os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas, e a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. Para escapar a Madian, os israelitas se utilizaram das covas, das montanhas, das cavernas e dos esconderijos. Cada vez que Israel semeava, subiam os de Madian e os de Amaleque, e com eles os filhos do Oriente, subiam contra Israel. E, acampando juntos os israelitas, devastavam os produtos do solo até as vizinhanças de Gaza. Não deixava Israel nenhum meio de sobrevivência, nem um cordeiro, nem um boi, nem um jumento, pois chegavam com suas cáfilas e suas tendas, tão numerosos como gafanhotos, em tal multidão que não se podiam contar, nem eles nem seus camelos, e a invadiam a terra para arrasar. Assim Israel ficou enfraquecido por causa de Madian, e os israelitas se chamaram a Yahvé, clamaram a Yahvé. Intervenção de um profeta. Tendo os israelitas clamado a Yahvé por causa dos madianitas, Yahvé enviou-lhes um profeta que lhes disse: Assim diz Yahvé, Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da casa da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a terra deles. E vos disse: Eu sou Yahvé, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vós não me destes ouvidos. Aparição do anjo de Yahvé e Gedeão. O anjo de Yahvé veio e assentou-se debaixo do terebino de Efrã, que pertencia a Joás de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvá-lo dos madianitas. E o anjo de Yahvé lhe apareceu e lhe disse: Yahvé esteja contigo, valente guerreiro. Gedeão lhe respondeu: Eu te peço, meu senhor, se Yahvé está conosco, de onde vem tudo quanto nos acontece? Onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez Yahvé subir o Egito? E agora Yahvé nos abandonou e nos deixou cair sob o poder de Madian? Então Yahvé se voltou para ele e lhe disse: Vai com a força que te anima e salvarás Israel das mãos de Madian. Não sou eu quem te envia? Eu te peço, meu senhor, respondeu Gedeão. Como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco de Manassés, e eu sou o último na casa do meu pai. E Yahvé lhe respondeu: Eu estarei contigo e tu vencerás Madian, como se ele fosse um só homem. E Gedeão lhe disse: Se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem me fala. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. Ele respondeu: Esperarei até que voltes. Gedeão saiu, preparou um cabrito e com um amude de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa vasilha e trouxe-os para debaixo do terebinto. Quando se aproximava, o anjo de Yahvé lhe disse: Toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre a pedra
e derrama o caldo sobre eles. Gedeão assim fez. Então o anjo de Yahvé estendeu a ponta do cajado que tinha na mão, e tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo se ergueu da pedra e devorou a carne e os pães sem fermento. E o anjo de Yahvé desapareceu a seus olhos. Então viu Gedeão que era o anjo de Yahvé e exclamou: Ah, meu senhor Yahvé! Eu vi o anjo de Yahvé face a face. E Yahvé lhe disse: A paz esteja contigo. Não temas, não morrerás. Gedeão ergueu ali um altar a Yahvé e o chamou: Yahvé é paz. Esse altar ainda está ainda hoje em Efrã de Ebiezer. Gedeão contra Baal. Aconteceu que, naquela mesma noite, Yahvé disse a Gedeão: Toma o touro do teu pai, o touro de 7 anos, de uma segunda cria, e destrói o altar de Baal, que pertence a teu pai, e quebra o poste sagrado que está ao lado. Em seguida, construirás a Yahvé teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar feito segundo a regra. Tomarás então o touro da segunda cria e a oferecerás em holocausto, sobre a lenha do poste sagrado que terás destruído. Gedeão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez como Yahvé lhe tinha ordenado. Mas como ele temia sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que o altar de Baal tinha sido destruído. O poste sagrado que estava ao lado tinha sido cortado, e o touro de segunda cria fora oferecido em holocausto sobre o altar recém-construído. Disseram então uns aos outros: Quem fez isto? Eles perguntaram, se informaram e depois disseram: Foi Gedeão, filho de Joás, quem fez isto. Os habitantes da cidade disseram então a Joás: Traze para fora o teu filho, para que morra, porquanto destruiu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado. Joás respondeu a todos os que estavam ao seu redor: Defendeis a Baal? É a vós que cabe vir em seu auxílio? Quem quer que defenda Baal morrerá antes que clareie o dia. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois Gadeão destruiu seu altar. Nesse dia se deu a Gadeão o nome de Jerobal, porque se dizia: Que Baal contenta contra ele, pois destruiu seu altar. A convocação às armas. Todo Madian, Amaleque e os filhos do Oriente se reuniram e, atravessando o Jordão, vieram acampar na planície de Jazael. O espírito de Yahvé revestiu Gedeão, ele soou a trombeta, e Abiezer se agrupou à sua retaguarda. Gedeão enviou mensageiros a todo o Manassés, que também se agrupou à sua retaguarda, e enviou mensageiros a Asser, a Zabulon e a Neftali, e eles subiram ao seu encontro. A prova do velo. Gedeão disse a Deus: Se verdadeiramente queres livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que colocarei um velo de lã na eira. Se o orvalho cair somente sobre o velo e todo o terreno estiver seco, então saberei que livrarás a Israel por minha mão, como disseste. E assim fez. Quando Gedeão se levantou no dia seguinte, de madrugada, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça d'água. Gedeão disse ainda a Deus: Que tua cólera não se inflame contra mim, se fala ainda uma vez. Permite que eu faça uma última vez a prova do velo, que nada fique seco senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez assim essa noite. Só o velo de lã estava seco, e havia orvalho em toda a terra ao redor. Vou dar um pause aqui e continuar no próximo.